aonde quer que você esteja, que a bênção de Deus possa te alcançar, amém? E que você não fique aí só do outro lado da telinha assistindo, mas que você possa cultuar a Deus com o seu melhor, pois certamente Ele tem o melhor já reservado para você, amém? Quem achou aí Efésios 3, vamos ler a partir do verso 14, que diz assim, ó: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. E nós dizemos amém? Amém. Vamos orar, vamos dar graças e vamos celebrar ao Senhor com cânticos que o honram, que o engrandecem, pois Ele é merecedor, sem dúvida, de receber o nosso melhor. Vamos falar com Ele. Se você tem razão de ser grata a Deus, quero convidar você nesta hora a fechar os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Amém? Pai querido, Deus poderoso, nós te damos graças, nós te rendemos louvores, nós, Senhor, te exaltamos, porque esse amor que nós não conseguimos explicar é o amor que hoje mais uma vez nos sustenta e que nos traz para juntos podermos nesta casa te adorarmos. Obrigado, Senhor, pelo prazer que o Senhor nos dá de estarmos neste lugar. Obrigado pela vida de cada um irmão, cada uma irmã que já chegou, aqueles que ainda estão a caminho, que nesta noite possamos mais um domingo neste lugar desfrutar das tuas preciosas bênçãos, que o nosso coração possa estar preparado para receber a sua poderosa palavra, que, Senhor, possamos, Senhor, te adorar com o nosso melhor, e certamente ao fazer isto, a sua presença vai tomar conta deste lugar, a tua presença vai tomar conta das nossas vidas, pois ela, Senhor, transforma o ambiente e faz, Senhor, aquilo que para nós é impossível ser possível. Por isso, nesta noite, nós nos rendemos, Senhor, à tua vontade e te pedimos, faça em nós o teu querer. Abençoa-nos em o nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor se você pode, e ainda em pé vamos louvar a Ele. Aleluias. Vamos louvar com alegria, amém? Porque aquilo que você pensa que pode ser impossível, para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível, e às vezes você pode achar que as muralhas estão muito grandes, mas Deus pode vir e fazê-las todas cair. Amém? Vamos louvar com alegria. Cantamos a esperança, muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão virar pó, elas cairão. Cantamos bom.
muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Mais forte, vai! Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Declare que Ele é bom. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor. Oh, Aleluia. Nós declaramos que Ele é bom. Levante as suas mãos. Exalte o nome do Senhor neste momento. Feche os seus olhos e declare palavras de amor para Ele. Diga o quão grato você é por estar aqui nessa noite, nessa tarde. Que você venha exaltar o nome dEle, porque Ele é digno de todo louvor. Nesse momento agora nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Que você esteja com o coração aberto para receber e grato para agradecer. Por mesmo nós não vemos lá na frente, mas o Senhor nos guia, nos guarda. Ah, Pai, quão gratos somos pelas Tuas maravilhas e pelas Tuas bênçãos. Que possamos declarar esta bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Aleluia. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Se você concorda, diga amém. The
Oh, amém. Levante as suas mãos. Feche os seus olhos. Deixe que a presença do Senhor inunde este lugar. Aleluia. His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, in your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, in your family, and your children, and their children, and their children. Declare His presence go before you and behind you and beside you and around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 He is for
uma vez pra te adorar. Eu vivo só igreja pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar. Eu vivo pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Adorar, mãos bem alto, diga, pra te adorar. Sim, pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Oh, olhos fechados, diga a Deus, pra te adorar. Eu vivo pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Oh, de novo, diga a Deus, pra te adorar. Eu vivo Pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Oh, mais uma vez declare, Deus, pra te adorar. Eu vivo pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Oh. Quem pode levantar as mãos e adorar ao Senhor com mãos erguidas no santuário? Com mãos erguidas, celebre, cante, adore. Amém, amém, amém. Mais uma vez. Amém. 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 Oh, mais uma vez. Amém. 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 Sustente as mãos bem alto e diga pra te adorar. Eu vivo pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Sim, Senhor, pra te adorar. Eu vivo Pra te adorar. Eu vivo Só pra te adorar. Aplauda o Senhor se você pode, aleluia. Glórias a Deus por tudo. Vire-se para quem está à sua direita, à sua esquerda, e diga: que bom que você veio à casa de Deus hoje. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Ainda em pé, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, para nós podermos ler um trecho na palavra de Deus e meditarmos em uma porção que certamente Deus tem reservado para nós, onde, sem dúvida, Deus vai falar com cada um. Eu gostaria que você pudesse ler no livro de João, João 15, verso 5. Durante as últimas 5 semanas, não é? Consecutivas, nós temos sido ministrados pela vida do apóstolo, que tem nos dado uma série de ministrações debaixo do tema Estando Mais Perto de Deus, não é? E eu, hoje, que agradeço a Deus e a Ele pela oportunidade, eu até disse para ele, eu falei, ok, então eu vou ministrar, continuando perto de Deus. Aleluia. E parece que domingo que vem tem uma sequência que é ainda perto de Deus. O negócio, diga para o seu vizinho, é não sair de perto de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Mas de verdade, eu quero poder ler essa passagem, você que achou, acompanha. Diz assim, ó: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Agora, ainda em pé, eu gostaria que você pudesse ir lá para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 7. E aqui, então, nós vamos compartilhar algo
Debaixo dessa série de estudos, de ministrações, que eu hoje brinquei que é Continuando Perto de Deus, eu quero trazer uma palavra debaixo do tema pouco a pouco é mais com Deus. Amém? Pouco a pouco é mais com Deus. Deuteronômio 7, versos 21 e verso 22, nos diz: portanto, não tenham medo deles, pois com vocês está o Senhor, nosso Deus. O Deus que é forte e causa medo. Na versão Almeida, corrigida, que é a King James, ela diz assim, ó, não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti. E diz assim, ó, Deus grande e terrível é o nosso Deus. E eu acho que não há prazer maior para nós sabermos que nós servimos um Deus que é grande. O Deus que nós servimos, para nós, Ele é grande. Mas Ele é terrível para aqueles que a Ele se opõem. Aleluias. E hoje eu e você podemos nos alegrar porque ferramenta alguma preparada contra eu e contra você tem poder de prosperar, porque o nosso Deus é um Deus terrível. Aleluias. E o texto em Deuteronômio continua dizendo, verso 22, pouco a pouco Ele irá expulsando os povos que vocês enfrentarem, mas vocês não irão destruí-los todos de uma vez. Se fizeram isso, as bestas feras selvagens aumentariam, e eles seriam um grande perigo. Amém? Ainda em pé, vamos orar e vamos dar graças. Pai, nós te damos graças e nós te bendizemos porque sabemos que este é o dia que o Senhor fez. Obrigado por sua palavra. Obrigado, Senhor, por termos esse momento de podermos meditar nela e que, para a Tua glória, ela possa, Senhor, produzir, Senhor, frutos em nossas vidas, que ela possa, Senhor, libertar, que ela possa nos alinhar, porque certamente o Senhor tem uma porção para cada um de nós. Começando em mim, em todos, Senhor, que viemos hoje Te buscar, que possamos ser tocados e abençoados para a Tua glória. E quem crê, diga amém. Podeis assentar. Então, o texto que eu li é um texto que, para nós que temos sido ministrados durante essas 5 semanas, que tem se passado estando mais perto de Deus, certamente eu creio que para nós tem ficado imensamente claro a importância de nós estarmos perto de Deus, amém? E quando nós estamos perto de Deus, é inevitável que certas bênçãos possam acontecer nas nossas vidas, amém? Por quê? Porque a própria natureza de Deus vai causar com que isto aconteça. É impossível você andar com Deus e não desfrutar das bênçãos que Deus tem disponíveis para aqueles que andam com Ele. E aqui no texto que nós lemos em Deuteronômio, nós vamos ver Deus falando com o seu povo. Nós vamos ver Deus alinhando eles para poderem avançar e tomar posse das promessas de Deus para as suas vidas. E eu te pergunto, quem que tem promessa de Deus aqui? Aleluias. Eu creio que todos nós temos essa percepção de que nós temos promessas de Deus para viver. Nem todos conseguimos, talvez, saber quais exatamente são ou quando vão acontecer, mas todos nós temos esse sentimento e esta fé de que as promessas de Deus, elas estão reais e elas são verdadeiras para nós. Por isso que hoje eu quero trazer essa palavra para que nós possamos continuar vivendo perto de Deus, mas não só viver perto de Deus e deixar certos sentimentos frustrar-nos, porque de vez em quando todos nós vamos encontrar adversidades na vida. Todos nós, por mais perto de Deus que nós possamos estar, nós vamos encontrar dias maus e certamente esses dias maus vão tentar nos abater. Mas vire para quem está à sua direita ou à sua esquerda e diga, pouco a pouco é mais com Deus.
pouco a pouco é mais com Deus. Aleluia. E eu gostaria de falar 4 pontos, para que você possa, então, assim, tomar nota, se você deseja, para que nós possamos, assim, meditar na palavra de Deus. Uma das coisas importantes quando nós lemos esse texto é nós vermos uma coisa que muitos de nós acabamos sofrendo, mas é desnecessária. Então, o primeiro ponto, eu acho que nós precisamos destacar preocupação que é desnecessária. Preocupação que é desnecessária. E eu posso dizer para você, a nossa vitória e sucesso, eles não são debatíveis. Eles vão acontecer. A sua vitória e o seu sucesso, você não precisa ficar preocupado com isto. Conforme o que Deus estabeleceu, o que Deus falou, eles não são debatíveis, eles vão acontecer. Agora, o tempo em o qual eles vão acontecer é outra história. Que Deus quer te abençoar, não há sombra de dúvidas. Que Deus tem bênçãos para você, não há do que ficar preocupado. Que Deus quer fazer você romper, você crescer, você prosperar, você fazer a diferença enquanto você está nesta terra, não há do que ter dúvidas. Agora, quando e como Deus vai fazer é uma outra questão. Então, você, nós precisamos poder entender que existem preocupações que são desnecessárias. E hoje a minha e a sua preocupação desnecessária é: Deus quer ou não me abençoar? A resposta unânime para todos nós é sim. Deus quer nos abençoar. Agora, como e quando Ele vai nos abençoar? Isso é uma outra questão. Se você puder ler em Salmos 84, verso 11. Salmos 84, verso 11 nos diz o seguinte: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Então Deus é um Deus que Ele quer nos dar coisas boas. Ele é um Deus que não vai nos negar o bem. Mas para que nós possamos desfrutar deste bem, a Bíblia diz aqui bem claro, é para aqueles que andam em retidão. Deus tem boas coisas para mim, Deus tem boas coisas para você, e Ele não retém nada de bom para aqueles que andam direitamente, para aqueles que se esforçam em andar nos seus caminhos, praticando a verdade que é a sua palavra. Tudo de bom que você precisa, Ele irá prover. Quem pode erguer as mãos e dizer aleluia? E eu creio que Deus nos equipou com tudo que é necessário para nós podermos desfrutar do bem que Ele tem para nós. Eu creio que todos nós temos já em nós o Espírito Santo de Deus que nos capacita para nós podermos desfrutar. E existem 3 coisas que eu creio que todos nós podemos declarar, porque sem dúvida elas são verdade em nós. Quando nós nos esforçamos para andar na luz, quando nós nos esforçamos para honrar a Deus, quando nós nos esforçamos para que em nossa vida, em meio à sociedade, Deus seja honrado e glorificado pelo nosso testemunho. Existem 3 coisas, eu creio que todos nós somos poderosamente favorecidos. Deus poderosamente nos tem favorecido, aleluias. Nós somos sobrenaturalmente talentosos. Você pode ter certeza, cada um de nós, Deus constituiu em nós capacidades que Ele quer que sejam usadas para a sua glória. E nós somos abundantemente pessoas de sucesso. Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós não precisamos ter dúvida a respeito disto. Isso é um pacote daqueles que andam na luz. E isso deve ser, em um momento ou outro, ativado e trago à existência na minha e na sua vida, aleluia? Só que nós precisamos, então, focar naquilo que é importante e não ficarmos com preocupações desnecessárias. Porque quando nós temos preocupações desnecessárias, nós perdemos o foco. E quando nós perdemos o foco, nós não conseguimos andar. Quando nós... Dizem que para ter a resposta certa, é muito importante fazer a pergunta certa. E pessoas inteligentes fazem as perguntas certas. E muitas das vezes nós nos frustramos e não obtemos resposta de Deus porque nós ficamos questionando as coisas erradas.
E nós ficamos frustrados com pequenos detalhes e nós nos especializamos nas pequenas coisas da vida, quando Deus tem coisas muito maiores para nós. Em nome do Senhor Jesus, que nesta noite você possa focar naquilo que é importante. Você possa ser relembrado que Deus é um Deus que não retém o bem para aqueles que andam na sua luz, para aqueles que andam em um caminho que Ele é glorificado. E se você é um desse alguém, eu quero que você possa se alegrar hoje, porque talvez você possa não ver tudo acontecer do jeito que você imagina, mas não quer dizer que não está acontecendo algo, não quer dizer que Deus não está trabalhando, porque pouco a pouco é mais com Deus. E Deus deu a promessa e Deus falou para eles: eu vou dar para vocês a terra pouco a pouco. Pouco a pouco vocês vão conquistar. Diga para quem está perto de você, diga: pouco a pouco eu estou avançando. Agora, para eu e você avançar, é necessário que nós possamos avançar com equilíbrio, ok? Então esse é o segundo ponto. Andando com equilíbrio. Andando com equilíbrio. O progresso da tomada da posse da sua terra prometida talvez não esteja na velocidade que você deseja. Com isto vem a dúvida, vem a frustração, vem a agitação, vem a inquietação, vem todos os sentimentos que acabam nos frustrando e nos paralisando. E ficamos perguntando, por quê? Por que que fulano chegou aqui faz tão pouco tempo, já está arrebentando? E eu estou aqui, nos tranques aos barrancos. Por que que isso? Por que que aquilo? E permita-me te dizer, a resposta não está no o quê, mas sim em quem. A Bíblia nos diz que Deus nos ama por quem nós somos e não por aquilo que nós fazemos. Não existe nada que eu e você vamos então fazer, conquistar, que vai fazer Deus olhar para mim e para você diferentemente, não. Porque Deus ama a mim e a você por quem nós somos e não pelo que nós fazemos. E quando nós não conseguimos entender isso, então o nosso foco vai nas coisas e não em quem. E o foco de Deus não é fazer você conquistar por causa de coisas, mas você se tornar alguém nele. E para eu e você conseguimos entender isso, e isso nos traz equilíbrio. E quando nós conseguimos captar isso, nós andamos mais tranquilos, porque nós sabemos que não são as coisas que vão nos fazer melhor, não são as conquistas que vão nos fazer mais qualificados, mas pelo contrário, quando eu e você estamos andando, tendo muito, tendo pouco, faltando às vezes aparentemente, mas não importa, se estamos andando em uma vida que honra a Deus, isso certamente faz com que Deus possa continuar com seus braços sobre nós, nos abençoando em todas as estações da vida, e no tempo certo você vai florescer, e no tempo certo a porta vai se abrir. Pouco a pouco Deus vai te dando a terra, pouco a pouco Deus vai te dando a promessa, pouco a pouco Deus vai preparando você, pouco a pouco Deus vai fazendo você se conhecer melhor nele, pouco a pouco você vai conquistando os inimigos que tentam devorar você, e você vai andando firme. Porque se nós somos grandes ou pequenos, isso não faz diferença, não faz Deus nos amar mais. Termos coisas e termos status são coisas que fazem nós, às vezes, nos sentirmos melhor, nos sentirmos superiores. Eu tenho um excelente carro, eu tenho uma maravilhosa casa, e eu tenho isso e tenho aquilo, porque isso mexe com o nosso ego, mexe por dentro de nós e tantas coisas dessa linha. Mas essas coisas não são as coisas que movem Deus. Porque mais importante para Deus não é o que você está conquistando, mas é quem você está se tornando enquanto você está conquistando as coisas nesta vida.
E em nome do Senhor Jesus, não fique frustrado porque o sucesso não veio rápido. Não fique frustrado porque parece que os outros passaram na frente. Porque eu vim nessa noite te lembrar que pouco a pouco é mais com Deus. Pouco a pouco é mais com Deus. Aleluias. Somos nós quem mudamos na medida que nós crescemos. E muitas das vezes, quando isso acontece, Deus coloca circunstâncias para nos administrar. E agora deixe-me te dizer, o que queremos ser deve ser encoberto por quem nós precisamos nos tornar. Deixe-me te dizer de novo, o que nós queremos ser deve ser encoberto por quem nós devemos nos tornar. Porque mais precioso não é nós conquistarmos muitas coisas aqui nesta terra, mas foi o que Jesus falou: não junte tesouros nesta terra, mas junte tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não pode destruir. Se você talvez nesta terra até hoje não conseguiu conquistar grandes coisas, não importa, talvez você não tenha, aos seus olhos não tenha se tornado um quê muito importante na sociedade, mas aos olhos de Deus você tem se tornado um quem, um alguém, que Deus é glorificado, que Deus é honrado, porque a presença dele pode fluir na sua vida. Aleluias. Não tropece em suas pequenas conquistas, porque na medida de nós tentarmos andar com equilíbrio, na medida que nós vamos crescendo e vamos conquistando, muitas das vezes nós confundimos o que e aonde exatamente está a bênção de Deus. Em Lucas 10, 20, Jesus nos dá um exemplo clássico, onde os seus discípulos chegam todos animados falando, e aqui está o texto: porém não fiquem alegres, Jesus responde, porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Os discípulos estavam imensamente radiantes por algo visual, mas Deus estava imensamente empolgado porque havia algo que olho não havia visto ainda, ouvido ainda não havia ouvido, não havia descido ao coração do homem, mas era o que Deus tinha preparado para eles, que o nome deles estava escrito no livro da vida. E a motivação deles estava simplesmente aqui, ao visível, ao natural. Olha, eu posso, olha, eu tenho, olha, eu aconteço. Mas de que vale nós termos, sermos e acontecermos, mas não nos tornarmos aquilo que importa para Deus? Não tropece em suas pequenas conquistas. Fazer com unção faz toda a diferença. Sabe o que nos distingue um dos outros? E é até engraçadinho, isso já foi falado várias vezes, mas permita-me te relembrar. O que nos distingue um dos outros é a unção. É que uns são e outros não. A unção nos distingue. E quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, isso faz toda a diferença. Porque quando nós temos a presença de Deus verdadeiramente na nossa vida, nós andamos com equilíbrio. E isto que eu vou ler, que está em Mateus 7:22, certamente jamais será a nossa verdade. Jesus narra: naquele dia, quando chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês só fazem o mal. Porque para Deus não importa as grandes obras visíveis aos olhos humanos. Para Deus o que importa é a essência pela qual nós fazemos as obras. Fazemos para aparecer ou fazemos para honrar a Deus? Fazemos para impressionar ou fazemos porque amamos e sabemos que devemos servir a Deus? Não confunda você estar atarefado fazendo 1001 coisas com estar ocupado com o que de verdade faz a diferença. E muitas das vezes isso já aconteceu comigo, e eu posso falar por propriedade, de tantas vezes estar hiperatarefado com tantas coisas, mas que não me levavam a lugar nenhum.
e nem tampouco mais perto de Deus. Mas eu não tinha tempo para nada e eu me sentia sufocado. Melhor que fazer para Deus é conhecer o Deus para quem fazemos. 1 Samuel 3:1 nos diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Aqui está dizendo bem claro que Samuel servia. Samuel fazia o que era necessário. Dentro do nosso contexto, vamos contextualizar, Samuel cantava, Samuel participava de algum ministério na igreja, Samuel atendia as pessoas, Samuel servia de N modos. Mas se nós formos ver lá em 1 Samuel 3:7, um pouquinho mais para frente, a Bíblia vai nos dizer que Samuel mesmo ministrava ao Senhor, mas ele não conhecia Deus. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Quando nós andamos com equilíbrio, nós não corremos este risco de estarmos com a nossa agenda de compromissos repleta com atividades da igreja, mas não conhecemos ao Deus da igreja. De nós servirmos e fazermos tantas coisas, achando que são as nossas boas ações que vão nos levar para o céu, mas não conhecemos o Deus que é o dono do céu. Aonde nós nos inundamos tentando fazer N coisas, porque elas nos massageiam o ego, elas nos fazem sentir bem, mas nenhuma delas, na verdade, está nos alinhando para aquilo que Deus, de fato, quer que nós façamos, porque nenhuma delas nos leva mais perto de Deus. Elas só, ilusoriamente, tentam nos promover no meio dos outros e fazer-nos nos sentir bem perante aos olhos dos outros. Então nós precisamos andar com equilíbrio, para que nós possamos continuar avançando, enfim, para que nós possamos conquistar a terra que Deus tem. Porque, olhe, a nossa maior bênção não é termos dons e talentos, mas sermos por Ele conhecidos e conhecermos a Ele. Porque não adianta nada nós sermos equipados com tantas coisas, mas não conhecemos o Deus que nos equipou para usarmos aquelas coisas, os nossos dons e os nossos talentos, para nos levar mais perto dEle. Em terceiro ponto, definidos por nossas prioridades. Todos nós somos definidos por nossas prioridades. E aqui está uma triste realidade e risco que todos nós corremos. Por quê? Porque Deus nos dá condição de nós termos aquilo que nós queremos, mas não necessariamente nós vamos obter aquilo que nós precisamos. Nós podemos conquistar muitas coisas, porque são coisas que nós queremos, mas não necessariamente elas serão coisas que nós precisamos. Principalmente quando nós tentamos encurtar processos, então nós comemos fases, nós pulamos, nós abortamos fases. Você já conheceu algum adulto que parece que nunca teve infância? Talvez foi aquela pessoa que sofreu muito na sua infância. Daí quando fica mais velho, tem a oportunidade daí de ficar mais relax, daí parece que é uma meninona, um meninão. Por quê? Porque pulou parte da sua vida e aquilo ficou tão uma cratera dentro da pessoa que de vez em quando a pessoa acaba caindo de volta. Porque a pessoa não conseguiu viver as fases. E quando eu e você não conseguimos andar no tempo de Deus para a nossa vida, o pouco a pouco, muitas das vezes, então, nós pulamos fases, porque nós falamos, eu não posso mais ficar esperando. Eu tenho que fazer alguma coisa acontecer. Eu tenho que dar meu jeito, eu tenho que avançar. Mas uma coisa eu te asseguro, Deus nos dará terra, e nada vai nos parar, mas será de pouco a pouco. Você pode ter plena convicção disso, Deus vai te abençoar. Se você viver uma vida que o honra, você não precisa ter sombras de dúvida disto. Deus vai te abençoar. Agora, vitória e sucesso serão seus se nós seguirmos ao Senhor, mas eles não serão instantâneos.
E muitas das vezes nós confundimos em vir para a igreja e servir a Deus com isto. A gente vive uma vida inteira lá fora, dando oportunidade para Satanás pintar e bordar com a gente. Daí vem para a igreja dentro de um mês, quer que mude tudo. O nosso próprio apóstolo já nos disse isso vezes passadas. E eu repito, pelo menos seja justo, o mesmo tempo que você deu para o diabo avacalhar com a sua vida, dá para Deus reconstruir ela de volta. Deixa Deus refazer você de volta. Mas não vai ser instantâneo. Deixa Deus fazer com eficiência, deixa Deus fazer você com resistência, deixa Deus criar experiência em você, deixa Deus criar força em você, aleluias. Porque se Deus nos der sucesso de uma vez, aqui o texto que nós lemos nos diz que as bestas feras vão nos destruir. E existem muitas pessoas, quanto mais alto nós subimos, mais atenção e mais destaque nós teremos e nós daremos às bestas feras. Há um inimigo que quer nos anular, há um inimigo que quer nos colocar para baixo. E o problema não é o sucesso, mas é crescer sem conhecer a Deus e depois de grandes, nós confundirmos quem é o nosso Deus. Porque conquistar coisas na vida, todos podem conquistar, crendo que Deus existe ou não. Se você é esforçado, acorda de manhã e vai à luta, você pode ter certeza, você vai conquistar coisas nesta vida. Mas lá na frente talvez você vai se confundir em o porquê que você conquistou e como você conquistou. E talvez vai começar a idolatrar as coisas que você conquistou como o seu Deus. Ele nos ama mais por quem nós somos e não pelo que nós fazemos. E nós muitas das vezes precisamos ser relembrados, porque nós só saberemos de verdade quem teve sucesso. Isso daqui é importante. Porque muitas das vezes na vida a gente fica tentando avaliar. Fulano é uma pessoa de sucesso. Fulano arrebenta. Fulano e isso e aquilo. E eu aqui, um pobre, coitado, miserável. Mas na verdade, sabe, nós só saberemos de verdade quem que teve sucesso depois de algumas horas que o arrebatamento acontecer. Daí nós vamos saber de verdade quem teve sucesso nesta vida. E deixe-me te dizer que se você ficou, se você ficar, você deve então se preocupar muito. Porque as pessoas que tiveram de verdade sucesso subiram. Porque o que vai nos definir não é o que nós conquistamos nesta vida, mas tudo começa quando esta vida termina. Tudo de verdade começa. A revelação do sucesso que nós conquistamos não é enquanto nós estamos aqui. Mas é quando tudo aqui terminar, daí vai começar verdadeiramente a revelação do sucesso. E deixe-me te dizer algo para nós irmos para o último ponto. Nunca queira que Deus te abençoe demais para você sair fora da igreja. Nunca queira que Deus te abençoe demais para colocar ainda você pior fora do seu reino. Porque tem pessoas que elas chegam diante de Deus, vêm ao altar, se aquebrantam, choram, aceitam Jesus Cristo e começam a experimentar mudança na vida. Só que eles acabam não conseguindo administrar tudo de bom que vem acontecendo a eles. E eles começam então a confundir as coisas com a verdadeira bênção de Deus. E daí, de repente, eles já não podem vir porque eles têm um compromisso, e eles têm um passeio no final de semana, porque eles têm que fazer isto e têm que fazer aquilo. E daí já não conseguem mais vir porque as necessidades financeiras agora já estão sendo saciadas e então já não tem aquela tamanha necessidade de estar perante o Senhor, buscando o Senhor. Quantas pessoas que nós já não conhecemos, talvez você já conheceu, que na medida que foram abençoadas não conseguiram administrar as bênçãos e acabaram esfriando, acabaram se afastando. Eles estavam sem condições financeiras, de repente a provisão vem, a provisão que vem de Deus mal administrada, eles acabam invertendo a bênção em maldição, eles acabam se afastando. E daí já não tem mais tempo para servir, já não tem mais tempo para ler a Bíblia, já não tem mais tempo para orar, já não tem mais tempo para tantas outras coisas. Por quê?
Porque foram pessoas que não conseguiram entender que o que de verdade faz a diferença na minha e na sua vida não é o que, mas é quem nós estamos nos tornando, e não o que nós estamos conquistando. Os o quês da minha e da sua vida jamais vão fazer diferença, porque uma vez que a gente expirou a nossa estadia nessa terra, todo o que você conquistou ficou. Mas quem você se tornou, agora é outra dimensão. Então eu e você, nós precisamos definirmos as nossas prioridades. E não simplesmente ficarmos preocupados com coisas, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não. É nós nos esforçarmos para nós melhorarmos, como o apóstolo vem ministrando desde o início desse ano. Nós estamos mais perto de Deus, nós estamos ligados na figueira, nós estamos conectados em Deus para que jamais nós possamos viver uma vida que ela não vai resultar em bênçãos para nós. E para terminar, para que eu e você possamos desfrutar do pouco a pouco que é mais com Deus, nós precisamos confiar na bondade dEle. Eu gostaria que todos nós pudéssemos guardar isto. Se Deus reteve, se a bênção não veio, se a porta não abriu, se a resposta foi contrária ao que você esperava receber, é porque não era bom. Porque em Salmos 84:11 diz que Deus não vai reter bem algum daqueles que andam em retidão, daqueles que andam na sua luz. Então, se não aconteceu, não duvide da bondade de Deus, mas continuamente fique confiando na bondade de Deus. Deus nos leva pouco a pouco para extrair o melhor de nós. Pouco a pouco Ele faz eu e você passarmos pelo vale da sombra da morte. Pouco a pouco Ele faz eu e você passarmos pelo fogo e o fogo não arder em nós. Pouco a pouco Ele faz eu e você passarmos por adversidades que a gente pensa, agora já era, agora esquece. Vou entregar os pontos e de repente está de volta. A gente reage. A gente se reativa. A gente volta melhor do que era o que a gente era antes. A gente volta em outra dimensão falando, opa, Deus me deu uma outra oportunidade, agora eu vou fazer arrebentar, ao invés de eu vou me arrebentar, eu vou fazer acontecer. E em nome do Senhor Jesus, você não precisa se preocupar, porque existem coisas boas que você tem que passar pelo processo. Existem certas comidas para ela ter o sabor que é necessário. Você não pode apressar e cozinhar de uma vez. Porque se você apressar, não vai ficar tão saboroso e nem vai ter a mesma qualidade que deveria ter. As cozinheiras me corrijam aqui, mas se o bolo que você vai fazer ou a comida que você vai fazer, se diz lá, coloque em 250 por meia hora, você não vai pegar e fazer a matemática e falar, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar em 500 por 15 minutos. Por quê? Porque existem coisas na vida que tem que ser passo a passo. Passo a passo. E na medida que Deus vai trabalhando com a gente, então Ele vai testando para ver se a gente está no ponto. Se Ele pode nos levar para um novo nível. Quem gosta de fazer carne, possivelmente, se não utilizou, talvez já viu um desses instrumentos. Eu não sei como que é o nome, mas você penetra na carne para ver se lá por dentro ela ainda está crua, ou se ela está devidamente cozida, né? E muitas das vezes na vida Deus permite uns negócios desses com a gente, e a gente é alfinetado, a gente é cutucado, e de repente quando entra lá dentro, a gente reage de um jeito, pode ter certeza, está cru, você tá bonitinho por fora, mas por dentro você está cru ainda. Você precisa ficar um pouquinho mais no processo. Caiu um martelo, alguma coisa deu errado, você fala, ai meu Deus, saiu outra palavra da sua boca. Quando a situação ficar difícil dentro de casa, você quebra o pau, ao invés de pegar e falar, vamos orar, vamos confiar em Deus. As suas reações ainda são de uma pessoa carnal, que ainda não conhece, não serve, e não tem o Espírito Santo trabalhando frutos dentro de você. Qualquer coisinha você quer desistir, qualquer coisinha você quer separar, qualquer coisa você quer quebrar as crianças no meio. Não esqueça
que muitas das coisas que eles fazem são reflexos de quem você é. E a gente quer apressar o processo, e o processo não pode ser apressado, porque Deus disse, eu vou dar para vocês a promessa, mas tem que ser pouco a pouco. Se eu der de uma vez, vocês vão morrer. Se eu der de uma vez, o inimigo vai engolir vocês. Se eu der de uma vez, vocês não estão preparados. Se eu der de uma vez, não foi ainda desenvolvida em vocês resistência para você suportar o que vai vir por detrás do sucesso. Porque quando nós não temos resistência para suportar o sucesso, acontece o que aconteceu com Uzias, que está lá em 2 Crônicas 26:15, que diz assim, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado por Deus, até que se tornou forte. Uzias foi ajudado por Deus. Deus ajudou ele a ter sucesso. Vamos trazer para o nosso contexto. Deus ajudou ele a desenvolver o seu negócio. Deus ajudou a ele fazer os projetos dele ser verdade. Deus ajudou ele a criar os seus filhos para que tenham uma excelente educação. Deus ajudou ele a prosperar na terra onde ninguém prosperava. Deus ajudou e traga isso para a sua realidade. Porque Deus ainda é o mesmo Deus que tem poder para ajudar, para que eu e você possamos ter muito sucesso. Quem quer ter muito sucesso aqui nesta vida? Mas sucesso que glorifica a Deus. Eu creio que todos nós. Mas olhe o verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração até se corromper. Se eu e você não passamos pelo processo, você ganhar 2.000 libras mais por mês, te manda para o inferno, porque você nunca mais vai precisar depender de Deus, pelo menos a sua ótica humana. Por isso, então, Deus não pode abrir, porque se Deus abre, aquilo vai se tornar o seu Deus, e isso é um problema, e Deus não vai trocar o lugar dele com nada e ninguém. Se você quiser, troque você. Ele não. Então Deus diz, eu quero fazer algo na sua vida, mas tem que ser de pouco a pouco. De pouco a pouco, você vai longe com Deus. De pouco a pouco, você vai olhar para trás e falar, uau, Deus fez isto. De pouco a pouco, você vai ver. E o segredo de nós conseguimos ir longe, e aqui eu termino. Está lá no livro de Cantares de Salomão 8, verso 5. O segredo de eu e você irmos longe com Deus é quando nós não nos apoiamos no nosso próprio entendimento, mas quando a nossa sustentação está exatamente em o nosso amado. Está em Deus, porque aqui nos diz, quem vem vindo do deserto, apoiada em seu amado. Que esse possa ser você, saindo do deserto, mas não saindo de qualquer jeito, saindo apoiada no seu amado, saindo do buraco que você se meteu, mas saindo apoiada no Deus que te sustenta, saindo de qualquer situação que parece que é irreversível, mas pouco a pouco saindo, mas apoiada. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque Deus está comigo. E se eu tenho esta confiança, eu não deixo Ele deixar de ser o meu alicerce, porque eu posso estar no deserto, mas não importa, eu vou sair do deserto apoiado nele, sustentado nele. E em nome do Senhor Jesus, para concluir, eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Não ignore o pouco a pouco
pouco em que Deus vai levando você. Não ignore, parece o tempo lento que Deus está demorando para fazer, seja o que for, porque Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está preparando você, Deus está amadurecendo você, para que você possa ter condições de conquistar e não perder, de conquistar e não se perder. Se você pode, quero convidar você a estar em pé. E se você deseja sucesso, e se você deseja que Deus possa fazer coisas grandes, nunca deixe estas bestas feras te devorarem. O ego, o orgulho, o não querer servir mais, o não querer orar mais, o não querer se submeter à liderança, o não querer mais ouvir o conselho, o não querer mais depender da oração dos justos, o não querer mais estar na casa de Deus, porque essas bestas feras, se você não observar, elas te devoram e te colocam por terra. Mas se você se fortalecer em Deus, você pode ter certeza, Ele vai ser o teu sustentáculo, Ele vai guardar você, e pouco a pouco, como Deus prometeu ao povo de Israel, Ele fará comigo e com você. Pouco a pouco eu vou conquistar, pouco a pouco eu vou tomar posse da promessa, pouco a pouco eu vou me melhorar, pouco a pouco eu vou pagar as minhas despesas, pouco a pouco eu vou constituindo a minha família, pouco a pouco eu vou crescendo em graça e em conhecimento, pouco a pouco me apoiando em Deus e não em mim mesmo. Eu vou sair do deserto, eu vou passar pelo meu dia mal e eu vou sair do outro lado na certeza que pouco a pouco é mais com Deus. Se você pode, aplauda a Deus com um aplauso bem forte. Diga comigo: hoje eu tomo posse de todas as armas que a Bíblia Sagrada me deixa disponível, e eu vou usá-las para guerrear, para vencer e para mostrar a Deus que quanto mais Ele me entrega, mais eu estou com Ele. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Tome o vosso assento neste momento. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero, neste momento, pedir a você para abrir a sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ofertar e dizimar na casa de Deus. Mas antes eu quero ler este versículo com você. Eu quero que você leia. Capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Para que você faça esse ato consciente do que a Bíblia diz. Quando nós vamos ofertar, nós ofertamos na casa de Deus, e muitos de nós, olha aqui para mim agora, nós já vamos fazer a leitura. Muitos de nós, muitas das vezes, ofertamos daquilo que nos sobra. Mas quando nós queremos algo da parte de Deus, nós queremos coisas especiais e coisas grandes. Qual seria a sua oração a Deus, ou se você iria incomodar a Deus com uma dor de cabeça que vem uma vez no mês, por 2, 3 horas? Eu acredito que você não iria incomodar a Deus com uma dor de cabeça que vem uma vez no mês. Uma vez no mês. Por 2, 3
Mas imagine se você vai ao médico porque você sentiu uma dor de cabeça mais constante e essa dor de cabeça não sai. Você já tomou aquele remédio famoso que é o paracetamol. Então você diz, eu vou à clínica, né, no GP, para poder saber exatamente o que está acontecendo comigo, se eles têm um remédio mais forte. Porque sempre a gente quer uma dose mais. Aí chega lá, faz alguns exames e descobre que você está com câncer na cabeça. Qual seria a intensidade da sua oração? Como que você sairia desse consultório? Quem você chamaria para poder contar, se é que você quer contar a respeito? Você tem poucos dias de vida. A intensidade da nossa oração, com certeza ela vai aumentar, e você vai pedir oração para as pessoas que você considera que Deus ouve, e você vai pedir para aqueles que você acha que nem ora. Mas tipo assim, se por um acaso na hora do seu almoço você lembrar de mim, por favor, peça a Deus para não me levar agora. O desespero bateu. Aí, se nós chegamos diante do altar de Deus para um sacrifício, nós queremos dar até aquilo que nem temos condições de entregar. Porque a gente está em ato de um desespero. Escute bem. Só que, quando nós vamos ofertar na casa de Deus, nós não temos, muitos de nós, eu costumo usar assim, porque a palavra, muitas das vezes, ela vai de encontro exatamente àqueles que estão falhando e àqueles que não estão falhando, para que essas pessoas nunca passem a falhar. Então, preste atenção, muitos de nós, muitas das vezes, quando nós vamos ofertar, escolhemos a menor nota. Quando nós vamos, muitas das vezes, ofertar, muitos de vocês esquecem que haverá uma hora da necessidade. E se você tem, porque Deus te abençoou, e se Ele deixou uma porta aberta onde você entra e você tem o conforto de ser abençoado. Lemos e vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, Provérbios 3, versículo 9 e 10. Diz assim, honre o Senhor com todos os seus recursos. Com todos os seus recursos. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Plenamente o quê? Cheios. E os seus barris transbordarão de vinho. Vinho na Bíblia Sagrada simboliza também a alegria. E aí eu te pergunto, qual é a sua alegria com os seus projetos financeiros? Qual é a sua satisfação com aquilo que tem produzido as suas mãos? Deuteronômio 28, se eu não estou enganado, abra a sua Bíblia aí rapidamente, leia. Quem tiver com o microfone mais próximo aí, rápido, leia os 2 primeiros versículos. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Agora, como que eu acredito
na Bíblia Sagrada para a salvação, acredito que Deus pode me curar do câncer, mas não acredito que eu preciso entregar o meu dízimo, que eu preciso consagrar as minhas primícias, não honro a Deus com tal, mas eu quero juntar bens, comprar. Ei! Se nós não cumprimos com o que está na Bíblia Sagrada, nós não teremos o principal de Deus. Por que a sua casa vive em confusão? Porque falta esse vinho. Preste atenção, é sério, é importante você parar para poder meditar nisso. E se libertar dessa prisão que os próprios demônios têm prazer em te aprisionar, mesmo você sendo crente. Você crê que Deus salva, mas você não crê que Ele é dono do seu dinheiro. E a Bíblia, ela é clara quando diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Os seus celeiros ficarão plenamente o quê? Cheios. E os seus barris transbordarão de vinho. Nesses dias que muitos de nós estavam isolados e passaram semanas, não só 10 dias, mas semanas sem poder voltar ao trabalho. Aí um irmão disse para mim, falou: nossa, apóstolo, eu estava tranquilo, eu cheguei a dizer para minha esposa que se por um acaso acontecesse da gente não ter mesmo condições, a comida acabasse, o sótão da minha casa estava lotado de comida e nós não precisávamos nos preocupar. A Bíblia diz assim: vai ter com a formiga, preguiçoso de sabedoria. Estou completando para você entender. Porque muitas das vezes eu quero andar de acordo com qualquer pessoa comum. Eu não quero andar, porque crente não anda por vista, e sim ele anda por fé. E ele, por fé, recebe a revelação divina, e ele se prepara. O ímpio não se prepara. Honre o Senhor, você vai receber o envelope, você vai poder ter o prazer daqui a pouco de sair e ir até ao terminal para você ofertar com seu cartão de crédito, com seu débito automático, entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, mas entregue com prazer, entregue com alegria, sabendo que o Deus que eu e você, que nós servimos, Ele nos dará muito mais, aleluia, e resplandecerá o sol da justiça sobre a nossa vida financeira. Tenha sucesso, tenha esse vinho, honre a Deus e Deus honrará você. Honre a Deus e Deus honrará você. Vamos estar todos de pé e agradecer a Deus por mais um culto, por mais uma bênção, por mais uma palavra, por mais um dia.
Amém? Que Deus seja com você durante essa semana inteira. Não esqueça da palavra de hoje. Siga firme, porque Deus quer te entregar de pouco a pouco esta terra. E todo dia é dia de agradecer a Deus pela vida. Antes de orar, eu quero pontuar algo. Muitos irmãos perguntaram sobre a ação de graça, né, da campanha. Nós não iremos fazer hoje, nós iremos fazer na próxima semana a ação de graça. Amém? Dos 12 cestos. Faz assim com a sua mão. Senhor Deus, grato a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua infinita comunhão e misericórdia conosco. Seja com os Teus filhos em toda maneira de viver. Abra as portas aonde for necessário para os Teus filhos não pararem. Mas se porventura as portas se fecharem durante essa semana, que possamos estar aqui domingo novamente adorando ao Senhor e bendizendo ao Senhor, porque o Senhor determina todo o tempo da nossa vida. Que a nossa história não seja constituída ou escrita pelo dedo da nossa ignorância, mas que a nossa história seja pelas Tuas mãos, escrita com os dedos da sabedoria. Que esta bênção permaneça, que a graça e a comunhão do Teu Santo Espírito viva e reina agora e para todo sempre, em cada vida, em cada coração, no nome de Jesus. Aonde Tu colocares a planta dos Teus pés, haverá uma proteção especial na sua vida. E eu quero declarar, olha aqui para mim, eu quero declarar no nome de Jesus, que aonde tocares com as Tuas mãos ungidas, Deus fará prosperar. Seja abençoado em Cristo Jesus.